De acordo com a PNAD contínua do IBGE, a taxa de desemprego no país ficou em 13,3% no trimestre encerrado em maio. Mostrou estabilidade em relação ao trimestre anterior, encerrado no mês de fevereiro, e um aumento de 2,1 pontos percentuais sobre o mesmo trimestre do ano passado, quando a taxa estava em apenas 11,2%. Agora, apesar de ser uma taxa absurdamente alta, ela mostrou essa estabilidade e veio abaixo do que se esperava, porque as projeções ainda eram de um aumento da taxa de desemprego no geral. Isso mostra que até o mês de maio havia, de fato, uma retomada da atividade econômica. Nós tivemos a recuperação do PIB do primeiro trimestre, é certo que foi puxado principalmente pela agropecuária, mas ela também teve influência no mercado de trabalho, nas contratações. Isso ficou evidente nos números do CAGED, que são aqueles dados do Ministério do Trabalho que mostram o que acontece nas contratações formais com carteira assinada. Agronegócio teve um peso relevante e se esperava mesmo isso por causa da safra agrícola, que influenciou positivamente até mesmo as exportações do país no primeiro trimestre. Mas havia uma recuperação pontual nos vários segmentos de atividade, no comércio, em serviços, na indústria. Agora, o mês de maio foi o mês da delação da JBS e se percebe que houve uma mudança, inclusive nos índices de confiança do consumidor, de empresários do comércio, de serviços, da indústria. Houve uma queda muito forte. E quando há uma piora da confiança, isso acaba afetando decisões de consumo, decisões de investimento e, claro, que também decisões de contratação. Então, fica a grande expectativa quanto ao que irá acontecer no mercado de trabalho, mas agora no fechamento do mês de junho. Isso vai ser divulgado só mais à frente, há sempre uma defasagem nos dados do IBGE, mas nós temos alguns levantamentos mais recentes, o setor industrial, por exemplo, que mantém uma certa recuperação da atividade, mas não muito em relação ao mercado de trabalho, inclusive porque há uma ociosidade muito grande. Até por essa razão, se imaginava que a taxa de desemprego poderia ter crescido mais. Ainda que haja um aumento da atividade nos vários setores, especialmente na indústria, ela tem condição de aumentar a produção, de ampliar a atividade, sem necessidade de contratar, porque ainda tem essa ociosidade, mesmo com todo o corte de mão de obra que houve, especialmente no ano passado. Então, fica aquela expectativa de um crescimento mais fraco da economia este ano, até o governo deve anunciar uma revisão do percentual de expansão do PIB, deve ficar abaixo de 0,5%, e dessa forma a gente não pode esperar muito em termos de recuperação do mercado de trabalho, que seria, de qualquer modo, o último dado a apresentar uma melhora efetiva. É assim que costuma acontecer. Agora, nós temos um quadro de incerteza muito grande em decorrência da crise política. Não se sabe ao certo qual vai ser o desfecho, qual o prolongamento dessa crise política e as implicações que ainda poderá ter sobre a economia. A economia tem dados favoráveis, que pode alavancar um desempenho melhor, um crescimento este ano, ainda que seja modesto. Tem a questão da redução dos juros, da queda da inflação, alguns dados pontuais de melhoria de atividade, a preocupação do consumidor em reduzir o endividamento. Isso faz com que ele recupere o poder de consumo mais à frente, e lembrando que a renda real do trabalhador acaba melhorando o poder de compra quando se tem uma inflação mais baixa, como vem acontecendo agora. Então, há condição de uma certa reorganização da economia e de retomada de atividade, mesmo no ambiente de crise política. Só que sem essa crise, certamente a economia poderia ficar muito melhor.